Você já tentou de tudo e não consegue lidar com a birra do seu filho? A birra, o choro, também tem um lado bom. Olá, amigos! Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Quando nós praticamos a infantolatria, nós corremos um sério risco de transformar nossos filhos em futuros tiranos. Muitas vezes, por estarmos passando pela experiência da maternidade ou paternidade pela primeira vez, outras vezes, por estarmos cansados, tendo que fazer algo naquele momento, quando o filho vem até nós com uma demanda, nós preferimos deixar com que eles façam o que querem, ou então nós vamos atender todos os desejos e vontades que eles estão expressando naquele momento. A gente perde, quando faz isso, a oportunidade de ouvir os nossos filhos para saber realmente o que é que está por trás daquela demanda. Muitas vezes é apenas um pedido de um pouco de atenção, algo que ele talvez não tenha tido durante o dia, ou então ele esteja querendo lhe dizer que aconteceu alguma coisa durante o dia e que naquele momento ele precisa se expressar, ele precisa conversar com você, mas você está tão envolvida com a dinâmica do dia que você termina por perder essa grande oportunidade de ir ao mundo do seu filho, ouvi-lo e conhecê-lo um pouquinho mais. A Vera Zimmermann, ela diz que o trono ele só pode durar o primeiro ano e alguns meses do segundo ano. Vera Zimmermann, ela é psicóloga da Universidade Federal de São Paulo. E o que é que ela quer dizer com isso? Que nós, mesmo tendo preparado todo o ambiente doméstico para receber aquele serzinho amado, que é tão esperado, é uma maravilha receber um filho no seio doméstico, mas depois de um tempo, nós precisamos ir dando a ele condição de participar da dinâmica da casa, ou seja, ele precisa ser destronado, destituído daquela condição de reizinho para poder participar do dia a dia, recebendo os nãos necessários, percebendo que nem tudo é possível no momento que ele quer, saber que ele não é dono de tudo aquilo que está ali, que as pessoas que estão ali estão única e exclusivamente em função dele. Porque quando isso acontece, torna-se bastante pernicioso para a estruturação do emocional da criança. Então, você já parou para pensar quanto tempo o seu filho está tomando na dinâmica doméstica? Como estão os programas da televisão, todos em função dele? E os horários do casal, da família como um todo? Estão apenas exclusivamente voltados para as necessidades daquele filho? É preciso refletir sobre isso, porque o casal e os outros membros da família, eles precisam ter o próprio espaço, o próprio tempo para interagir com aquela criança. E se tudo se volta para ela vai crescer acreditando que todas as pessoas que estão à sua volta estão ali para atender os seus desejos e as suas vontades. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer com que aquele filho também mais velho, que participa da dinâmica doméstica, também entre nesse contexto. E ele começa, depois dos meses que se passam da experiência de receber um irmão, eles começam a entender que tudo está voltado para o irmão mais novo. E ele perde espaço ali. Então ele senta à mesa e já não interage com vocês. Então ele passa mais tempo no quarto, ele apresenta uma birra, ele quer mostrar de alguma forma a você que algo está incomodando e que nesse caso é a infantolatria que está sendo exercida em função daquela criança mais jovem. Então é preciso que a programação, a ida ao cinema, os horários da casa, às vezes os programas da televisão, que todos tenham um acesso para que um só não seja privilegiado, por menor que ele seja,
em detrimento do equilíbrio emocional do mais velho. E aí você vai dizer, mas ele é mais velho, tem a obrigação de entender. Não. Às vezes nem você consegue entender quando um filho, ou o marido, ou a mãe, o irmão dá menos atenção a você do que a outro. O que se precisa fazer é sentar, conversar com ele, mostrar os momentos que pertencem a ele, em que ele pode interagir com todos e explicar que aquele serzinho menor, ele vai, por enquanto, ter uma demanda maior de necessidades por depender exclusivamente dos pais. Então, é preciso que haja uma conversa evitando que esse tipo de atrito, de conflito, se instale dentro do seu lar. Agora vamos falar um pouco mais sobre a birra, nesse caso do menor. Digamos que você vai em um shopping com seu filho e ao passar por um pet shop que está assim com aquela vitrine devidamente trabalhada, preparada por um profissional para pegar você e atrair a atenção do seu filho para aquela exposição. E seu filho, inadvertidamente, com todos os sonhos de criança em relação a um pet, ele se encanta e quando olha para você, já com aquele desejo de receber um sim, porque em casa ele está acostumado a receber esse sim, ele termina frustrado e recebendo um não. Nessa hora, ele talvez não saiba lidar com a situação, até porque não foi preparado devidamente para isso. Então o que ele faz? Ele cai no chão, senta, ele esperneia, chora alto, e nesse momento você vai ter duas reações. A primeira delas é olhar em volta e ver que as pessoas estão julgando você. E aí você vai pensar assim, poxa, eles estão acreditando que eu não consigo lidar com o meu filho nessa idade. Que eu não sou uma boa mãe, que eu não sou um bom pai e que não estou preparada para estar aqui com essa criança. Esse sentimento é terrível, porque ele desequilibra você e faz com que você não tenha uma estrutura emocional suficiente para lidar com a situação. Aí o que você faz? Você vai lá, tenta puxar a criança pelo braço, você grita com ela, às vezes você ameaça, você fala que Deus vai castigar, você fala que quando chegar em casa ele vai se ver com você, e aí a situação termina piorando ainda mais. Então, o que se precisa fazer nesse momento? Se aproxime do seu filho. Vá até o nível dele, ao encontro dele, do rostinho. Peça para ele olhar para você. Trate-o com carinho. O grito diante de um choro, de um desequilíbrio que ele está ali apresentando, não vai resolver nada. Diga para ele que você também está desconfortável naquela situação e que precisa da ajuda dele. Faça ele entender que naquele momento aquilo não é possível. E tente tirar a atenção dele, desviar daquela vitrine, daquele desejo dele para uma outra coisa, uma outra loja, um lanche, algo que você saiba como mãe, como responsável, que poderia surtir o efeito de desviar a atenção dele daquele foco principal naquele momento. Uma outra coisa importante de se fazer é tentar tirar o seu filho daquela exposição. Então, se existir um lugar próximo que você conheça, um cantinho, até dentro de uma loja ou numa praça, que você possa tirá-lo dali e ir para a praça da alimentação, por exemplo, onde você tenha um banquinho, um cantinho, para que ele possa chorar, dizer a você o porquê daquela reação, para que ele possa se acalmar e depois conversar com você. Quando você vai ao encontro dele com esse olhar empático, você vai dizer, filho, eu sei que você quer muito esse pet, aquele pet, mas entenda que nesse momento a gente não pode estar com ele. Nós não temos espaço em casa, nós não temos tempo de cuidar dele, ele vai precisar de comidinha, de água, e às vezes você vai estar na escola, eu vou estar trabalhando e aquilo não é necessário. Veja que uma simples conversa com tranquilidade, fora daquele ambiente que gerou o estresse, já pode ser suficiente para que você crie essa união com o seu filho.
Quando vocês saírem dessa situação, se em algum outro momento, outro dia, depois de um tempo, você precisar passar pelo mesmo lugar com seu filho, é importante que antes de chegar lá, você converse com ele, explique que vai passar pelo mesmo local e dê a ele, não é, o direito de reagir de uma forma diferente. Então você vai dizer a ele, ó, posso contar com a sua ajuda? Nós vamos passar por lá, mas você hoje vai entender que aquele pet que vai estar na vitrine não é possível que a gente traga para casa. Então você vai capacitar o seu filho. Ele vai se sentir responsável pelo próprio comportamento. E isso é gratificante demais. Porque são nessas oportunidades, na dinâmica do dia a dia, que você vai ensinando pouco a pouco o seu filho a entender que na vida futura essas situações serão corriqueiras. Será um momento em que ele vai ser demitido, um momento em que ele vai receber um não da namorada, em que ele vai ter que lidar com as próprias frustrações e mesmo sofrendo, ele vai ter que entender que naquele momento, aquele desejo dele não é possível de ser realizado. E tudo bem. O sofrimento faz parte desse crescimento, desse equilíbrio emocional que nós precisamos ter. Então, qual é o filho que você quer preparar para o futuro? Aquele filho seguro, que sabe lidar com as situações, que consegue se posicionar diante da vida, ou aquele medroso, aquele que fica sempre evitando realizar algo novo por medo? Por medo de fracassar, por medo de não ter tido o direito de fazer diferente. Então, é desde o berço que a educação precisa começar. E nós não podemos adiar esse passo. É desde a hora que acorda, desde o momento em que o seu filho, o meu filho, chega no nosso lar, a gente já vai ter que ir mostrando a ele qual é a hora de dormir, a hora de se alimentar, a hora de mamar. E ele vai crescendo e se apoderando da própria vida e das próprias emoções. Eu vou contar uma situação que eu vivi aqui numa viagem e vocês vão mais ou menos entender outras possibilidades do que a gente pode fazer nesse momento de estresse do nosso filho. Eu estava realizando uma viagem e essa viagem tinha uma duração mais ou menos de 2 horas e meia, 3 horas. Quando faltava mais ou menos 1 hora para terminar o voo, uma criança ela começou a chorar no avião e aquele choro demorou, já faziam alguns minutos que ela chorava. Os pais eram muito jovens e eles começaram a caminhar pelo corredor do avião. Uma hora era o pai, outra hora era a mãe, e eles tentavam acalmar a criança que já estava assim muito vermelha, toda descabelada, e eu percebi que algumas pessoas já começavam a reclamar da situação, ou seja, fazendo também aquele julgamento que eu citei em relação ao pet, porque nós adultos que presenciamos uma cena como essa, nós que estamos fora do contexto daquela família, daquela criança que está passando por esse momento de estresse, nós esquecemos que um dia fomos criança. Nós não conseguimos ter a empatia de olhar para o outro, para aquela criança, para aquela mãe, aquele pai, com um olhar de quem entende o que está acontecendo, porque também já viveu aquilo. Ou nas próprias experiências, ou na experiência de alguma criança, de alguém com quem conviveu. Então, eu comecei a me preocupar com aquela situação e com aqueles pais. E eu sempre carrego balas, pirulito na bolsa. E eu chamei inadvertidamente a aeromoça e perguntei a ela: olha, você pode levar essas balas, esse pirulito, para que eles tentem acalmar a criança? E ela me respondeu dizendo que essa prática não é correta, que ela não pode pegar algo que não esteja dentro daquele plano de voo para oferecer aos passageiros do avião. Então eu entendi, pedi desculpa, mas eu não me conformei. Então eu decidi ir ao banheiro, porque eu sabia que como eles estavam circulando com a criança pelo corredor do avião, eu fatalmente encontraria com eles. Peguei o pirulito, peguei algumas balas, coloquei no bolso e segui. Para minha sorte,
o banheiro estava ocupado. Então eu parei, estacionei pertinho deles e ofereci, né, estendi a mão com as balas e o pirulito. Na hora que a criança ouviu a minha voz, no caso era a voz diferente da do pai e da mãe, aquilo já chamou a atenção dela. Então ela já se virou e olhou para mim. E quando ela viu na minha mão as balas, o olhinho dela assim mudou. E a mãe olhava para mim como quem diz, a minha tábua de salvação, não é? Eu vou conseguir agora acalmar a minha filha. Então ela pegou a bala e o pirulito, me agradeceu e foi sentar para oferecer aquilo à criança. Eu fui ao banheiro, voltei e percebi depois de um tempo que a criança já não estava naquele estágio de estresse tão grande. Todos se acalmaram no avião, o avião aterrissou e ao desembarcar eles estavam me esperando para agradecer. E o engraçado mais de tudo isso é que quem estava com o pirulito na boca era o pai. Ou seja, ele já tinha lutado tanto, já tinha dado tudo que ele podia para tentar acalmar a filha e não tinha conseguido. E até ele também já estava precisando de uma balinha, de um docinho para poder se acalmar. Vejam, são situações assim que a gente precisa estar preparados para agir diante dela. Então, se você vai sair com seu filho e você acredita que você vai certamente ter alguma intercorrência na convivência com ele, então se prepare. Vai fazer uma viagem com ele, leve a naninha, leve água, um suquinho, um biscoito, algo que você sabe, um brinquedo que você sabe que pode lhe ajudar a acalmar aquele momento do seu filho e que ele possa se sentir confortável e confiante. Quando o seu filho sabe que tem você ao lado e que você vai tentar sempre ajudá-lo em alguma situação, ele fica mais confortável diante dessa situação. Então vamos ver outros exemplos onde essa birra pode ser tratada de uma forma muito mais tranquila para que você passe por ela sem causar um trauma nem em você, nem no seu filho. Digamos que você vai para um casamento, um evento que vai acontecer na hora do almoço. Você sabe que o seu filho tem horários certos para comer, para se alimentar. Então esse almoço começa a demorar. E você sabe que seu filho já está com fome. A fome, ela estressa a gente, ela deixa a gente irritado. Pelo menos eu fico muito irritada quando estou com fome. E a criança vai se irritar, porque está com fome e não dá para esperar aquele horário. Então, leve algo para ele comer. Converse com a anfitriã para que ela possa liberar você, para que você alimente seu filho antes dos outros. Isso não é falta de educação, gente. A gente precisa fazer os outros entenderem que nem todo mundo tem a mesma dinâmica. E que alguns estão acostumados, principalmente uma criança, a horários mais certinhos para se alimentar. Então, ao ir para algum local algum evento onde o seu filho vai precisar se alimentar, seja no almoço, seja no jantar, se prepare para isso. Muitas vezes a gente fica preso a regras de etiqueta e essas regras não nos fazem bem nenhum, principalmente ao nosso filho. Vai fazer com que ele chore, fique lá calado no canto ou então de cara feia e isso só vai gerar desconforto para você. Uma outra situação é quando você vai fazer algo no momento, por exemplo, do soninho dele. Qual é a hora do soninho dele? É essa? Então, por favor, permita que seu filho reaja naquele momento com o que ele está acostumado a viver no dia a dia. Se aquele horário é o horário que todos os dias ele está descansando, ele está dormindo, e por conta desse programa ou outro ele não vai conseguir descansar, vai ficar irritado. E por que você não pode entender isso? Se coloque no lugar dele e você verá que se fosse com você reagiria daquela forma ou até pior do que aquilo. Então sempre é possível ter um olhar diferente para aquele momento. E você precisa
saber que o seu filho, ele não tem vocabulário ainda suficiente para se expressar. Ele entende que o choro é uma forma de comunicação, e é. Ele tenta mostrar a você que aquilo está desagradando naquele momento. Vamos lá uma outra situação. Digamos que seu filho está vivendo algo diferente na escola, ou que ele tirou uma nota baixa, não conseguiu se dar bem numa avaliação, e ele está com medo, com vergonha, sem querer conversar com você a respeito. Então ele tentou e não conseguiu. Ou ele brigou com um amigo e não conseguiu lidar com aquela situação. Então é natural que você perceba que ao sentar à mesa para uma refeição, ou quando você for fazer uma pergunta a ele, ele responda assim, de forma mais grosseira, ou que ele está mais quieto no quarto, quando ele não está interagindo com a família, algo não vai bem. Ele está sofrendo por alguma situação que talvez você não esteja tendo a capacidade de perceber. Então, qual é a dica aqui? Vá até ele. Mostre que você está preocupada com o que está acontecendo com ele. E digamos que ele mostre a você uma nota baixa. Você vai fazer disso um motivo de um conflito grande? Não. Seu filho vai ter outras oportunidades de recuperar aquela nota. Então vamos lá. Chegue para ele e diga: ô filho, tá, vamos entender que esse momento não foi bom para você, que o que você estudou não foi suficiente, ou que você não estava bem naquele dia da prova. Mas sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos estudar juntos. Mamãe, papai vai lhe ajudar a fazer com que você, na próxima prova, consiga recuperar essa nota. Eu não estou preocupada com a sua nota nesse momento, eu estou preocupada com você. Como você está lidando com essa situação? Porque para ele, ali é um fracasso. Talvez ele não tenha estudado, tudo bem, mas ele pode ter estudado e na hora da prova pode não ter conseguido chegar ao resultado esperado. E isso é frustrante. É frustrante para você, é frustrante para mim. E por que para o seu filho não? Então não perca a chance, a oportunidade de chegar para ele, agir dessa forma para você se mostrar parceira dele nesse contexto. Então sente com ele, estude. Se você achar que a situação é mais complicada, converse com o professor. Claro que sem expor seu filho, né? Converse com o psicopedagogo da escola. Pergunte se ele está apresentando algum comportamento diferente que esteja deixando aquilo aflorar de forma dele não conseguir obter o resultado esperado nas avaliações da escola. Digamos também que seu filho está em casa mais irritado do que o habitual e você não sabe o que está acontecendo. Quando você vai a ele, você percebe que ele está tentando realizar algo, seja um desenho, algo que ele gosta e que precisa no contexto dele de realizar, mas ele não está conseguindo. Então ele está frustrado. Se você chegar para ele e diz assim: mas você não consegue fazer isso? Já tentou tantas vezes e não consegue? Isso potencializa a frustração dele. Ao invés de ajudar, você está simplesmente piorando essa situação. Eu lembrei aqui do grande educador Rubem Alves, e ele dizia assim: os professores são os fazedores da alegria do saber. Fazedores da alegria do saber. Isso é lindo, não é? Então, os professores são aqueles que facilitam com que a gente vá e obtenha e atinja aquele crescimento, aquele aprendizado esperado. E eu, parafraseando, né, o professor Rubem Alves, eu digo que os pais são os fazedores da alegria de viver. Então, por favor, dê essa oportunidade ao seu filho de crescer junto com você, de aprender com as suas próprias experiências, mas não queira passar para eles formatos de educação e de equilíbrio que muitas vezes nem você tem. É importante a gente entender que estamos na condição de adultos e daqueles que vão facilitar o caminho daquele filho, mas que o filho precisa ele mesmo andar.
com as próprias pernas. Ele precisa tombar às vezes, aquele galinho na cabeça, aquela mãozinha, o joelho ralado. Isso tudo é aprendizado. Você não vai poder fazer isso por ele, porque ele precisa viver as próprias experiências. Mas o que você pode fazer para ajudá-lo a crescer e ter equilíbrio emocional e não passar tanto por essas birras, por esses desconfortos? Você pode mostrar a ele que você está ali do lado, que ele pode contar com você, seja em algo que ele fez de errado, que ele pode chegar para você contar e que você vai ter equilíbrio para ensiná-lo a não repetir aquele erro, ao invés de só castigar, e seja no momento em que ele está fazendo algo certo, porque a gente precisa aprender a partilhar as frustrações e tristezas, mas também as alegrias. Essa educação do vai e vem, não é? Dele lhe dar e você também ofertar a ele, é importantíssimo, porque a vida é um atritar. Nós somos seres gregários, não conseguimos viver isolados. Então é nesse atritar que nós vamos ter a condição de ensinar aos nossos filhos essa dinâmica maravilhosa que é viver. Então não permita que se instale na relação de vocês uma situação de desconforto capaz de isso ser levado por anos. Porque quando chegar na adolescência, aí sim você vai entender que seu filho se rebelou. Mas não é porque ele se rebelou ali, é porque a educação é um processo que tem que vir desde a infância. E que se você não se permite viver com seu filho esse processo dia após dia, quando chega na adolescência que ele vai ter autonomia, começar a ter autonomia da própria vida, ele vai se rebelar contra você. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esses assuntos, porque é possível sim, a partir de hoje, você começar a agir diferente dentro de casa em relação ao seu filho. Seja ele pequenininho, seja ele um pré-adolescente. Porque nessa oportunidade, não é? É nessas situações do dia a dia que nós vamos crescendo como pais, não é? Como responsáveis por ele, e também dando a oportunidade a eles de crescerem junto conosco e buscarem um equilíbrio próprio. Porque também se eles não entenderem que isso é necessário, a sua ação de tentar facilitar isso com eles, isso para eles, não vai surtir efeito. Então, meus amigos, se você gostou dessa conversa de hoje, se ela está fazendo sentido para você, se está sendo importante para que você reflita e reveja suas posturas em relação ao seu filho em casa, então compartilha com teus amigos, curta o nosso canal, coloca aí as tuas sugestões, porque nos próximos vídeos nós vamos trazer uma série de outras situações para que você possa, a partir delas, entender e se relacionar cada dia melhor com seu filho. É possível. Vamos juntos? Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.